Bem pessoal, estamos aqui com mais uma aula sobre transistores de junção bipolar e dessa vez vim trazer alguns exercícios bem rápidos, bem básicos para vocês, para a gente fixar um pouco melhor esse conteúdo. Bem, primeiramente eu gostaria de lembrar algo que eu não trouxe na última aula para vocês, que são duas equações que são sempre verdade nos nossos transistores de junção bipolar. Ora, nada mais é que a tensão daqui para cá, ó, a tensão VCB mais a tensão VBE é igual a tensão VCE, né? Faz todo sentido aí. Então essa é uma das equações que são verdade aí no nosso transistor de junção bipolar. E a outra é simplesmente que entra uma corrente aqui, IC, né? E aqui vocês sabem que entra uma correntezinha bem menor, que é IB, e essas duas saem aqui, ó. Aqui sai IC mais IB. Então, a corrente no emissor é igual à corrente no coletor, mais a corrente na base. Bem, então vamos aqui para a nossa primeira questão. Eu recomendo aqui que toda vez que eu trouxer exercícios com questões para vocês, primeiro olhem, tentem resolver e depois de tentado a resolução, aí vocês deem uma olhada aqui na resolução propriamente dita. O que a gente está interessado em saber aqui é basicamente saber qual que é a corrente que está passando aqui pelo nosso coletor. E depois a gente calcula aqui a tensão VCE, né, que é a tensão que tem aqui sobre o meu transistor. Então, a gente já sabe que a corrente que passa aqui pela base, né, vai ser basicamente a tensão que eu tenho sobre essa minha resistência de 10K, que é 5 volts menos 0,7, ou seja, 5 volts menos 0,7 dividido pela minha própria resistência. Então, 5 volts menos 0,7 dividido por 10K vai dar 430 microamperes. O beta desse meu transistor é 125, portanto, a corrente de coletor, né, a gente já sabe que na região ativa, essa corrente vai ser beta vezes IB. Então, vai ser 125 vezes 430 microamperes, que dá 53,75 miliamperes. Chegando nessa resposta aqui, o que nós temos que nos perguntar é o seguinte: será se com essa corrente o meu transistor saturou? Ora, para isso basta nós verificarmos quanto que é a corrente de saturação. A gente lembra que a corrente de saturação é VCC dividido por RC, que vai dar aqui, ó, 12 dividido por 100, que dá os meus 120 miliamperes. Então, como a gente vê, a corrente aqui, ó, IC que deu, ela é menor do que a minha corrente de saturação. Se é menor, então a minha corrente IC é de fato 53,75 miliamperes. E por último, a gente calcula a VCE aqui, gente. Ora, quem que é VCE? VCE é a tensão daqui para cá, né? Então, basicamente, se eu souber quanto que é a tensão aqui, eu vou saber quanto que é VCE. Mas quanto que é a tensão aqui? Ora, é os 12 volts menos o que cai aqui nesse meu resistor de 100 ohms. É o meu VCC menos o que cai no meu resistor de 100 ohms, certo? Então vai ser os 12 volts menos o que cai na minha resistência, né? A queda de tensão na minha resistência é a resistência vezes a corrente que passa pela minha resistência. Então, a resistência é 100 ohms, a corrente que passa pela minha resistência é a corrente de coletor que a gente achou. Então, vai dar aqui que o meu VCC, aliás, VCE, é 6,6 volts aproximadamente. Nessa minha próxima questão aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, o mesmo passo a passo. Qual que é a corrente IB que eu tenho aqui? Ora, a corrente IB é essa tensão menos os 0,7 volts que temos aqui. Então é 5 menos 0,7 dividido pela resistência 3,3K, que vai dar 1,3 miliamperes. Essa corrente de base de 1,3 miliamperes aparece amplificada descendo aqui, né? E quanto que é essa corrente amplificada? Ela é beta vezes IB, que é 125 vezes 1,3, 162,5 miliamperes. Então, agora que a gente chegou nesse resultado aqui, a gente tem que se perguntar, será se o transistor está saturado? E aí a gente calcula aqui a corrente de saturação, sabendo que é a tensão aqui VCC dividido pela minha resistência,
de coletor vai ser 24 volts dividido por 500 ohms, que dá aí 48 miliamperes. Bem, aqui a gente percebe que a minha corrente, de acordo com a amplificação, né, era para dar 162,5 miliamperes, gente. Mas o meu transistor, ele só consegue fornecer no máximo 48 miliamperes. Então, se o meu transistor só consegue fornecer 48 miliamperes, a gente vai estar fornecendo 162,5? É óbvio que não, né? Então, por esse motivo, a corrente no meu coletor não vai ser 62,5, mas sim vai ser a corrente de saturação, que no caso aqui é 48 miliamperes. Se a gente tem aqui que a corrente de saturação é 48 miliamperes, vocês devem ter visto lá nas 3 regiões de operação que toda vez que meu transistor está saturado, a tensão VCE é 0 volts. E a gente pode até fazer a continha para verificar isso daí. Vocês sabem que VC é VCC menos a corrente IC vezes a resistência RC. Quem que é VCC? É 24 volts. Quem que é IC? IC é 48 miliamperes. E a resistência é 500 ohms. E aí, fazendo essa conta aqui, vocês vão chegar na conclusão que VCE vai ser 0 volts. Então bateu aí, vocês estão vendo que a gente está com o nosso transistor TJB saturado. Aqui no terceiro caso, é o caso mais simples. A gente tem 0 volts aqui, gente. Ora, se tem 0 volts aqui, né? Lembra que aquela queda de tensão de 0,7 que eu coloco aqui, né? É o modelo do meu diodo quando está passando corrente por ele. Então, como eu tenho 0 volts aqui e 0 volts do outro lado também, não tem como estar fluindo corrente aqui, gente. É impossível, não tem diferença de potencial, não tem tensão, certo? Então, a corrente que passa aqui na base é 0. Se a corrente que passa na base é 0, a corrente de coletor, que é a corrente da base amplificada, também é 0, né? Se amplifica 0, pega 0, multiplica por 125, continua dando 0, né? Consequentemente, se não tem queda de tensão nesse meu resistor, né? Pois a corrente nele é 0, então aqui a gente vai ter basicamente os 12 volts que a gente tem da nossa fonte. Então a tensão sobre o nosso transistor é 12 volts. E por último aqui, gente, imagina que a gente tem uma fontezinha que vai fornecer 5 volts para a gente e a gente quer ligar uma carguinha de 100 ohms aproximadamente e tem uma fonte de tensão disponível aqui de 12 volts, certo? E a gente quer calcular o resistor de base adequado aqui para a gente poder saturar, né? Fazer com que tenha esses 12 volts aqui em cima da minha carga e aqui em cima do meu transistor vai ter VCE igual a 0 volts, né? Então toda a tensão está em cima da minha carga, é o que eu quero. Então vamos lá. Se a gente quer que a TJB esteja saturado, né? Que o nosso transistor esteja saturado, então a corrente de saturação vai ser VCC dividido por RC e vai dar aqui, ó, 120 miliamperes. Então, se a gente quer que IC seja 120 miliamperes, a gente faz aqui a continha, ó. Ora, a gente sabe que IC é beta IB. Então, IB é igual a IC sobre beta. Então, tá aqui, ó, IB é IC sobre beta. Quanto que a gente quer que IC seja? 120. Quanto que é o nosso beta do nosso transistor? 100. Então, a gente vai ter aí, ó, 1,2 miliamperes de corrente de base. Então, se a gente jogar essa corrente de base aqui, ó, o meu transistor vai estar saturado. Então, na prática, gente, a gente faz o que? Ora, se eu jogar 1,2, a corrente vai estar saturada. Mas pode ser, vocês sabem que a nossa resistência varia um pouco, né? O nosso transistor, o beta do nosso transistor, eu vou comentar mais pra frente, aí também pode variar levemente. Então, para garantir, a gente vai pegar essa corrente aí e vai multiplicar por um fator de 2 a 3 vezes para garantir que o nosso transistor de fato sature. Então vamos usar aqui uma corrente de base de 3 mA. Ora, então vocês já sabem que a corrente de base que a gente quer é 3 mA e a forma com que ela é calculada é basicamente a tensão que eu tenho aqui
que é 5 volts, menos a tensão que eu tenho aqui, que é 0,7, dividido pela minha resistência, né? Isso aqui é a corrente de base, que é o que está bem aqui. Então a gente já tem a corrente de base, mas a gente não tem a resistência. A gente vai basicamente trocar esses dois aqui de lugar, e aí a gente vai encontrar que a nossa resistência vai ser 5 menos 0,7 dividido pela corrente de base que a gente quer, que é os 3 mA. Fazendo essa continha aqui na calculadora, a gente vai chegar no valor de 1433 ohms. Então, se nesse R aqui a gente utilizar a resistência de 1433 ohms, a gente vai ter que o nosso transistor estará com certeza saturado. Espero que isso tenha dado uma certa compreensão para vocês de como analisar em qual região que o transistor está operando, se é na região de saturação, se é na região ativa ou se é na região de corte. Com esse a gente fica por aqui, gente, e até a próxima aula, onde eu vou trazer algumas considerações especiais aí sobre o nosso transistor de junção bipolar. Até mais!